Salve, salve, galera! Vamos aqui com o segundo vídeo dessa nova temporada. E hoje eu falarei sobre a estrutura do poder. Poder, de forma abstrata. Mas eu mostrarei como essa estrutura do poder interage com as entidades e as instituições públicas e privadas e farei um recorte disso na política. Para isso, utilizarei uma apresentação para mostrar de forma bem didática uma coisa que é óbvia e muito simples, mas que por vezes passa despercebida aos olhos dos desatentos. Bem, como sempre gosto de lembrar, Sun Tzu, em A Arte da Guerra, e muito bem sintetiza o professor Olavo de Carvalho que o poder é medido pela quantidade de pessoas que alguém é capaz de mover para as suas causas, seja esse de forma espontânea ou autoritária. E angariar e manter este poder depende, e sempre dependeu, da capacidade de um indivíduo se comunicar com seus liderados, chefiados, governados. E quando eu falo em comunicação, falo sobre falar para e ouvir de, condição que se torna cada vez mais difícil à medida que este poder aumenta. E para demonstrar essa estrutura do poder, eu fiz essa singela apresentação, E é preciso lembrar que ao longo da história, essa estrutura de transmissão e recepção se forma por uma pirâmide de interlocução e, de certa forma, convencimento e até mesmo vigilância. E como um exemplo de fácil entendimento, imaginemos os antigos reis e imperadores, que subdividiam os seus territórios em porções menores e designavam seus vassalos, como por exemplo duques e condes. E estes, por sua vez, subdividiam ainda mais essas porções e designavam os seus próprios vassalos. E essa lógica continuava, até que houvessem porções cada vez menores e que esse guardião dessa porção tivesse um contato direto com praticamente todos os habitantes dessa pequena porção, que poderia ser uma vila ou uma cidade. Desta forma, se formava uma teia, uma cadeia de conexões de responsabilidades gerenciáveis. No entanto, é preciso ressaltar que essa estrutura do poder, como eu bem chamo, em si, ela não é nociva. Pelo contrário, ela sempre foi necessária, seja em estados democráticos ou até despóticos, porque basicamente é uma estrutura administrativa. Média e grandes empresas utilizam a mesma estrutura, onde são designados, por exemplo, diretores, gerentes, supervisores, que estritamente têm os mesmos propósitos. E na política, social, eleitoral, não administrativa, não é diferente. Mesmo que estes líderes, chefes, governantes, tenham sido eleitos pelos seus liderados, chefiados, governados. Então, agora vamos transmutar essa estrutura de poder para a política que eu falo social, eleitoral. Na estrutura política eleitoral, a estrutura dessa pirâmide muda um pouco. O destaque agora são para as lideranças locais, que, como vocês podem ver, se incluem aqui como os cidadãos, a população, o povo. São estes dessa segunda fileira. Para estes eu me refiro como, por exemplo, líderes de rua, bairro, comunidade, pessoas com alguma fama artística, agentes da mídia, líderes sindicais, líderes de movimentos sociais, líderes religiosos, líderes de movimentos organizados, enfim, são pessoas que de alguma forma aglutinam outras pessoas em torno de si, dados esses por elementos como respeito, confiança, carisma, responsabilidade, seja estes verdadeiros ou não. Estes podem ou não ser agentes políticos. Daqui para cima, todos são agentes políticos, são vereadores, prefeitos, deputados, senadores, governadores e presidente. O poder de cada um desses agentes é diretamente calculado pela quantidade de outros agentes abaixo das suas posições e, por conseguinte, das lideranças locais que ele possui. E ainda há um outro elemento muito importante nessa cadeia, que são os partidos políticos, que no Brasil, por conta da péssima legislação eleitoral, são, como diz o radialista da Jovem Pan, José Maria Trindade, uma lojinha, que servem para negociar e até travar candidaturas e apoios políticos. Como vocês podem ver, os partidos podem garantir de porta fechada
o apoio de vários agentes políticos, líderes locais e até a própria população, pois no Brasil, pelo menos, há uma falsa ilusão de que partidos políticos possuem ideologias e contribuem para o debate político, e não são apenas o que são de fato, aparatos burocráticos que servem de ferramenta para manipular a própria política, além de serem demasiadamente caros. Legal, né? Mas o que exatamente eu quis dizer, eu quero mostrar com isso? É que para os atuais deputados, senadores e governadores que foram eleitos nas eleições de 2018, a eleição mais importante para eles não foi a de 2018 e nem será a de 2022. Por quê? As eleições federais são apenas um resultado da agregação, da alocação desses vários agentes, desses entes políticos em cada uma dessas posições da estrutura do poder. Mas por que eu falo em condições normais? Porque ano passado, em 2018, o atual presidente da República conseguiu quebrar essa cadeia, ele conseguiu fazer uma linha direta ao povo, utilizando as redes sociais e a internet de um modo geral. Ok, mas aonde eu quero chegar exatamente? É que as eleições de 2020, as eleições municipais, serão o melhor momento para pressionar os atuais deputados, senadores e governadores eleitos a fazerem exatamente o que o povo deseja. É óbvio, só precisamos encontrar agora a conexão exata que liga os líderes locais, vereadores e prefeitos aos deputados, senadores, governadores e até o presidente da República. E para isso eu estou preparando uma incrível ferramenta que vai ajudar bastante nessa tarefa. Então fique atento nos próximos vídeos dessa série e vamos com tudo. Até mais!